para ser servido. Já começa aí. O maior exemplo foi ele. Ele se despiu da sua glória. Tomou forma de servo. Para poder o quê? Fazer a vontade daquele que enviou. Então o servo, ele tem uma missão, amados. Como se fosse o quê? Um escravo. Quando Jesus estava falando sobre servo, amado, naquela época, ainda existia, amados, esse negócio assim, de a pessoa que era mestre, tá? Ele comprava servo. A pessoa que tinha muitas posses e que era muito rico, eles tinham os seus servos, né? Tinham os seus criados e os seus servos nas casas. O servo, ele fazia o quê? Ele principalmente pegava, né? Ele tinha que fazer o serviço da casa, como comida, fazer compras, suprir ali o estoque. Tudo que o mestre pedia para ele fazer, ele fazia. Amado, você serve igual você igual, vamos supor, uma empregada doméstica. Que ela é assalariada, ela hoje é assalariada, né? Está ali. E ela é colocada na casa para fazer tudo, para servir. E só que naquela época, amados, os servos eram comprados, né? Os seus senhores, né? Os servos serviam o quê? Os seus senhores. Os seus senhores compravam os servos. E era como comprasse o quê? Também escravo, né? E ele ficava ali naquela casa, muitas vezes até morrer. O servo tinha que ficar até morrer naquela casa, né? E ele tinha que servir ali os seus senhores. E ele fazia todo o serviço da casa. E principalmente o quê? Muitas das vezes, quando a gente vai falar também sobre isso, quando o servo, ele lavava os pés dos seus senhores. Quando os seus senhores chegavam, o servo pegava lá a toalha, pegava uma bacia, se assentava nos pés do Senhor e lavava os pés. Porque naquela época, amado, se andava muito a pé. Não tinha ônibus, não tinha carro, né? Como a gente vê hoje, era muita carroça, era cavalo, era, né, jumento, essas coisas todas. E eles andavam muito a pé. E aí, então, o costume o quê? De quando se chegasse em casa, tinha que, né, tirar as sandálias dos pés, principalmente sandálias, e os servos lavavam os pés dos seus senhores. Aí, Jesus, ele vem tão lindo, né? Para representar aqui, ó, a sua humildade. Ele vem e lava os pés dos discípulos, né? Glória a Deus. Os irmãos conhecem essa passagem, coisa linda. Ele vem e lava os pés. Eita, glórias a Jesus. É muito forte, amado. É muito forte. Jesus, ele vem o quê? Dando o exemplo do servir e de agradar. Diz assim, agora eu vou lavar os vossos pés. Porque eu estou ensinando para que, assim como eu fiz, façais vós também. Disse assim, eu estou fazendo isso para vos dar um exemplo, porque assim como eu fiz, o Pai me enviou também, eu vos enviei a vós. O mestre, Jesus, amado, foi como nenhum outro. Ele veio numa humildade tão grande. Nasceu de uma mulher, nasceu numa manjedoura. Às vezes, eu não tenho aonde reclinar a minha cabeça. Ele não nasceu nos palácios, não. Ele nasceu ali numa manjedoura, junto com os animais. Ele veio com toda humildade, justamente para mostrar que ele era o rei dos reis, sim, o Senhor dos senhores, mas que era necessário primeiramente morrer, que era necessário primeiramente servir. Ei, crente, olha só que exemplo lindo. Ei, nós somos o quê? Chamados a servir também. Nós somos reis, nós somos sacerdotes, nós somos a nação santa, nós somos o povo adquirido. Mas primeiro, antes de se assentar no trono, Jesus disse assim, agora vocês também vão servir. E assim como eu sofri, vocês também vão sofrer. Assim como eu dou a minha vida por vocês, vocês também dão a sua vida. Porque aquele que quer salvar a sua vida vai perder. Então com Jesus é assim, primeiro você é chamado para servir, e você serve a Ele fielmente até a morte, porque aquele que for fiel até a morte, receberá a coroa da vida, ao qual o Senhor preparou para aqueles que o amam. Então veja, amados, o Senhor nos ensinou o caminho, e Ele disse assim, eu vos ensinei para que agora vocês sigam as minhas pisadas. O servo não é maior do que o seu Senhor. Ele disse, se eu sofri, vocês também vão sofrer. Se falaram mal de mim, vão falar mal de você. Mas não temas, porque eu venci o mundo. E o Senhor está conosco.